Olá, eu sou José Pereira. Nesse vídeo vou falar sobre a comunicação do empresário, do empreendedor, junto ao fornecedor de recursos, ou seja, bancos de desenvolvimento e investidores de capital de risco, por exemplo. Esta comunicação é algo importante e é algo que facilitará o processo de obtenção de recursos. Quero aproveitar neste vídeo e mandar um abraço para o meu amigo Edson Fernandes, da Única Gráfica e Editora. Muito bem, vamos iniciar a apresentação dos nossos slides. Este é o vídeo 3, tratando de informações para os financiadores. Este vídeo é parte da série de financiamento para startups e novos negócios. Resumindo, podemos observar nesta tela, nesse slide, foi apresentado já o vídeo 1, tratando de startup como um sonho em realidade. Foi apresentado também já o vídeo 2, o tema investir em um novo negócio. Este vídeo estará apresentando as informações para financiadores, né? Os financiadores querem conhecer o negócio, a empresa, e querem avaliar o risco e o retorno daquela empresa para a qual eles estarão fornecendo recursos. O próximo vídeo será o vídeo 4, que vai abordar os recursos provenientes de sócios e provenientes de bancos. E o último vídeo, o vídeo 5, ele vai tratar de recursos provenientes de investidores pessoas físicas, jurídicas, investidores anjos, fundos, coisas nessa linha. Vamos, então, trabalhar no presente vídeo com as informações para os financiadores. Então, precisamos compreender o comportamento, podemos dizer, ao invés de comportamento, também as necessidades dos financiadores. Os financiadores eles vão fornecer recursos, fornecer dinheiro para a empresa tocar o seu projeto de crescimento, de expansão, e eles precisam, portanto, avaliar o risco da empresa e o risco do projeto. Essa avaliação compreende o conhecimento do passado e também o conhecimento das expectativas futuras da empresa. O conhecimento do passado, a empresa tem histórico, se for já uma empresa que está operando há algum tempo no mercado, ela pode ter as suas demonstrações contábeis, demonstrações financeiras que ajudarão bastante nesse processo. A capacidade futura de pagamento, portanto, é a meta principal do fornecedor de recursos. Ele vai analisar o passado, as demonstrações da empresa, mas ele está preocupado com o futuro, porque é no futuro que a empresa vai pagar, vai devolver os recursos que recebeu deste financiador. A informação, assim, num conceito mais amplo, ela é a matéria-prima da análise de risco e, portanto, da análise do projeto, né? A escassez de informação, ela pode levar o fornecedor de recursos, o financiador, a negar a operação, ela pode levar a ele a precificar, cobrar uma taxa mais cara, por não estar identificando de uma forma clara os riscos principais, pode levar também a exigência de garantias, né, um pouco mais fortes, coisas nessa linha. Ao longo do vídeo estaremos discutindo essas condições de uma forma mais detalhada. Vamos em frente ainda dentro do tema de comunicação com os financiadores. Os bancos, os investidores querem conhecer a empresa. Isso é essencial para eles e não pode ser surpresa para você, empresário. Então, as informações organizadas facilitam a comunicação. Primeiro, é importante estarmos atentos que a informação ela precisa ser utilizada para a gestão da própria empresa. Esse é o primeiro passo. Em seguida, evidentemente, essa informação é levada
a pessoas interessadas, pessoas externas à empresa que tenham interesse em financiar, em fornecer capital mediante uma certa remuneração. Então, a organização das informações, ela pode ser um processo trabalhoso e pode ser caro também. Muitas vezes temos a impressão de que a empresa não tem informação simplesmente por ato de descaso, coisa desse tipo, mas precisamos imaginar quanto custa trabalhar, criar uma estrutura de contabilidade de informação. A parte de contabilidade pode ser o ponto de partida, não só pode, como deve ser o ponto de partida, né? A empresa ter registros contábeis, mesmo sendo empresa pequena e média, existe um CPC, uma orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é aplicado às empresas pequenas e médias, que mostra, que detalha os procedimentos a serem seguidos, e pode não ser muito diferente do procedimento das demais empresas, porém, eles estão condensados num documento do CPC. Então, vamos em frente, ainda dentro da comunicação com os financiadores, o sexto ponto que estamos colocando, sobre a informação gerencial, que era demanda, tempo e custo, conforme tivemos a oportunidade de mencionar, e estamos reforçando aqui. As empresas grandes normalmente têm estrutura para gerar informação, estrutura com profissionais, tecnologia e tudo o que é necessário. A empresa pequena e nova, ela pode ter maior carência para gerar essas informações, né? Conforme também já mencionamos. É necessário, portanto, que entre a empresa grande e a pequena, que as informações solicitadas pelos financiadores e também as informações necessárias para a gestão da empresa sejam adequadas de acordo com a complexidade da organização e dos negócios da empresa. É importante destacar que a cultura do uso da informação contábil é algo desejável para ser implementado, para ser seguido pelas empresas de uma forma geral. Eu tenho pessoas do meu relacionamento, pessoas conhecidas, empresários, especialmente na área de comércio, que têm seus estabelecimentos e eles têm um domínio, né, um conhecimento, eles detêm muita informação na sua memória. Então, eles não têm paciência e nem a cultura, nem o hábito de ficar utilizando informações, relatórios, tudo isso. Eles fazem tudo isso segundo a sua percepção, a sua sensibilidade. E muitos deles fazem isso muito bem feito. A questão é que, na falta dessa pessoa, né, os eventuais herdeiros ou substitutos poderão não ter a mesma habilidade, a mesma cultura e a mesma experiência de uso na gestão da empresa. Então, é importante, especialmente quando a empresa está crescendo, que seja construída uma cultura para o uso de informação e de relatórios bem elaborados e em tempo hábil. Vamos para outro ponto, né, destacando o hábito do uso das informações financeiras, né, retomando, sendo necessário que ao empresário saber o que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, é nesse sentido que a demonstração financeira mostra para ele o que está acontecendo e que ele possa, em tempo hábil, tomar as medidas corretivas necessárias. Os financiamentos de longo prazo, no caso da empresa em fase de expansão ou fase de implantação, ela precisa de financiamento de longo prazo para adquirir ativos operacionais. E sempre que isto ocorre, que ela precise de financiamento de longo prazo, é importante que ela tenha esta visão de futuro, que ela tenha as projeções financeiras
né? E através dessa projeção ou desse planejamento financeiro, seja possível visualizar que resultado esperar no futuro, daqui a um ano, daqui a 2, 3, 4, 5, porque às vezes um projeto de financiamento, de expansão, de implementação, pode ter financiamento em torno de 5 anos, pouco menos ou pouco mais, coisa desse tipo. Então, o ponto de partida, dentro de uma visão prospectiva, podemos considerar que o ponto de partida seja a previsão de vendas, né? A previsão de vendas está fundamentada, evidentemente, numa análise de viabilidade, de potencial de mercado, coisa desse tipo. Mas, dentro da empresa em si, a previsão de vendas ela vai desencadear a previsão de produção e uma série de outras atividades. Tendo essas informações, é possível a empresa, portanto, projetar a sua DRE, né, para os anos seguintes, projetar o seu balanço patrimonial e o seu fluxo de caixa, né? Aqui já estamos imaginando uma empresa de porte médio com uma certa estrutura que lhe permita assumir esses trabalhos, essa condição para gerar esses relatórios de boa qualidade, vamos dizer assim. Então, vamos imaginar um exemplo de projeção, vamos exemplificar isso. Não? Vamos supor que se trate de uma pizzaria e que ela estima fazendo a previsão para um mês. Essa previsão pode ser feita para um ano, para um período maior. Estamos apresentando aqui a técnica para o mês para facilitar a compreensão. Então, ela está prevendo produzir 800 pizzas por mês e o preço de cada pizza será R$ 45, né? Portanto, o faturamento total no mês será de 36.800 pizzas a 45. O custo variável para produzir essas pizzas vai ser de R$ 25 por pizza. A gente colocou menos 25 para que você possa visualizar como sendo saída gasto. 800 pizzas vezes 25 dá R$ 20.000. Portanto, ela vai ter vendas de 36, custo variável de 20 e a margem de contribuição que sobra vai ser 16. Esse 16 podemos também obter multiplicando 800 pizzas pela margem de contribuição de cada pizza, que é 20. 20, ou seja, é 45 o preço de venda menos o custo variável de 25. Resulta em 20. 800 pizzas vezes 20 dá 16 mil. Então, essa é a margem de contribuição. Os custos e as despesas fixas da pizzaria 11.700. Então, se tirarmos de 16, que é a margem de contribuição, os custos e as despesas fixas de 11.700, restará um lucro no final do mês de 4.300. Tomamos como exemplo uma pizzaria, temos, aliás, um vídeo em nosso canal tratando deste exemplo de uma forma mais completa, o planejamento financeiro para um pequeno negócio, no caso, uma pizzaria. Então, se ela tem um lucro no final do mês de 4.300, né, poderia ser um período maior, é possível, a partir desta estimativa, estar se fazendo outras análises, evoluindo. Então, vamos verificar, trazendo o quadro do slide anterior para cá. Agora, vamos admitir, né, nesse outro retângulo, uma operação de microcrédito, que a pizzaria deseja obter um microcrédito no valor de 36 mil. 36 mil, ela quer obter um financiamento que equivale ao faturamento de um mês dela. A taxa de juros, vamos supor que seja de 4%, que é o valor máximo cobrado no microcrédito, N, que é o prazo, seja em 12 meses. Isso vai dar uma prestação mensal, PMT, de 3.688. Então, temos, portanto, que a empresa tem um lucro, uma sobra de 4.300 e tem uma prestação mensal de
3.688, ou terá se for aprovado um crédito para ela. Olha, dentro dessa condição, ela apresentaria viabilidade e capacidade de pagamento. Evidentemente que o exemplo aqui é bastante simples, estamos vendo só um mês, a atividade normal de uma empresa poderá ter sazonalidades, além dos gastos que estão computados aqui, que são os gastos operacionais, ou seja, os custos variáveis, os custos fixos, a empresa pode ter encargos financeiros e dívidas financeiras que, evidentemente, aqui no exemplo não estão sendo considerados, uma vez que pretendemos apenas ilustrar. Se a empresa tiver outras dívidas financeiras a pagar, precisa ser comparado. Então, esse exemplo, eu creio que ele possibilite ao empresário ter uma visão, uma percepção de uma das formas como o credor, como o financiador, o fornecedor de recursos, estará analisando sua empresa. E também permitirá a ele concluir que quanto melhor for a qualidade das informações que ele fornecer ao credor, ao financiador, ao fornecedor de recursos, maior será a chance dele estar obtendo os recursos necessários e desejados. Vamos evoluir, então, retomando o financiador, que avaliará o risco, né? A análise de projeto, né? Uma vez que se trata de recursos para financiamento de ativos operacionais, os critérios das IFDS, Instituições Financeiras de Desenvolvimento, cada uma delas tem seus critérios próprios. Por outro lado, existem alguns pontos que são comuns entre todas elas. Um desses pontos é o pedido do cadastro completo do cliente que pretende obter financiamento. Então, todas elas vão requerer um cadastro, um conjunto de documentos, né? Os produtos dessas instituições financeiras são direcionados para empresas de portes diferentes, né? E muitas dessas instituições, ou a maioria, vão estar exigindo garantias, né? A garantia pode ser desde o chamado aval solidário no microcrédito, o BNDES-FGI, ou seja, o Fundo Garantidor de Investimento, pode ser também o próprio bem que está sendo financiado, ele fica alienado enquanto o financiamento estiver sendo pago, depois de terminado de ser pago, evidentemente, as garantias serão liberadas. As garantias com obrigações acessórias prevalecem enquanto existir a obrigação principal. Também é importante que o empresário, né, ao estar mantendo relacionamento com essas instituições, ele tenha a percepção do chamada demonstrações financeiras presumidas e indicadores operacionais. As demonstrações presumidas segue mais ou menos a linha do exemplo que nós mostramos da pizzaria, é se fazer estimativas sobre volumes de atividade e, a partir dessas estimativas, incluindo preço de venda, custos, despesas, né, seja possível fazer as projeções. Os indicadores de atividades são situações que ocorrem em casos específicos. Durante muito tempo, o meu escritório ele trabalhou fazendo análise de laboratórios, clínicas e hospitais, e fazendo análise dessas instituições, queriam comprar equipamentos de densitometria, de ultrassom, ou seja, equipamentos para realização de diagnóstico por imagem. Então, uma das formas dos processos de análise era nós fazermos a estimativa de quantos procedimentos seriam necessários num determinado período de tempo para que a instituição pudesse realizar o pagamento conforme a programação feita no período de financiamento. Então, são
algumas técnicas que eu estou mencionando apenas para facilitar a você, empresário, e também a você, analista, né, que é importante que tanto o empresário que vai tomar o recurso, quanto o analista que vai analisar, que eles estejam sincronizados, sabendo como que as coisas serão feitas para que o processo seja simplificado. De um lado, o empresário precisa do dinheiro para desenvolver o seu projeto, para implementar a sua empresa, para fazer as coisas acontecer, para modernizar a empresa e assim por diante. Do outro lado, o Banco a Ação Financeira de Desenvolvimento existe para fornecer esse recurso, porém, ela estará exigindo o cuidado necessário para que o dinheiro seja aplicado em clientes, em empresas que tenham condição de restituir esse dinheiro para a instituição no vencimento, no período combinado. Então, vamos evoluindo. Importante destacar um instrumento que tem assim vamos dizer, uma conotação, uma utilidade especial, que é o chamado plano de negócio, Business Plan. O que é que faz esse documento? Ele explicita as atividades e metas de uma empresa, ele mostra o planejamento, onde a empresa quer chegar, né? Ele destaca que resultado poderá ser alcançado, ele destaca quando os recursos serão necessários para a empresa. De certo modo, no vídeo 2, no vídeo anterior, nós já apresentamos não é cronograma, a composição desses itens, que são os ativos operacionais, né? Como conseguirá pagar aos credores, né? Também ele permite, o plano de negócio, comparar o resultado alcançado com as metas estabelecidas. Então, o plano de negócio ele é uma ferramenta que é útil tanto para a empresa internamente, quanto para os credores externos e financiadores de um modo geral. Vamos evoluir um pouquinho mais. Eu vou apresentar aqui uma estrutura básica de um plano de negócio. Evidentemente que essa estrutura precisa ser adaptada, formatada para a realidade da empresa, né? E de modo que seja perceptível e compreendida pelos as partes interessadas em fornecer capital. O plano de negócio, ele normalmente começa por um sumário executivo, né? Que é um resumo de 2 páginas, que contempla, de forma bem resumida, todos os demais itens e especifica também o objetivo para que ele se destina. Então, no item 2, a estrutura pode ser um pouco diferente, ou a ordem, mas aqui é apenas uma ilustração com o objetivo de ajudar a você, empresário que busca recursos, né, a falar uma linguagem próxima daquilo que os fornecedores de recursos desejam. Então, a descrição da empresa e de sua estrutura organizacional, por exemplo, como funciona, os departamentos, as divisões, área de produção, coisa desse tipo, né? O item 3, por exemplo, pode ser destinado a qual é a missão da sua organização, quais são os seus valores. Isso é importante que seja destacado, você deixar claro que os seus valores, respeito à ética, respeito à lei, por exemplo, né? O item 4 do relatório do plano de negócio, ele pode estar destacando o quadro societário da empresa, a equipe de dirigentes, né? Na hora que citar os dirigentes, os diretores, o sócio, um pequeno resumo do currículo de cada um deles, né? O item 5 poderá ser destinado aos produtos da empresa, ao mercado em que ela pretende atuar, a forma de distribuição, se for empresa comercial, lojas físicas, ou marketplace, ou e-commerce, ou a combinação dessas possibilidades, uma pequena descrição sobre a concorrência também é bastante interessante, né?
O item 6 do plano de negócio poderá estar tratando dos planos estratégicos de crescimento da organização, daquilo que a empresa pretende adotar em termos relacionados ao futuro da própria empresa. O item 7 pode estar tratando da estrutura de capitais da empresa, ou seja, se ela pretende crescer utilizando recurso em financiamento de terceiro, se tem alguma política definida de percentagem de capital próprio e de terceiro, né? Quais são os recursos de terceiro a serem utilizados. Então, são informações que são bastante ricas, né, tanto para o usuário externo quanto para a própria empresa. O item 8 deve destacar os planos financeiros, incluindo as projeções financeiras, que já tivemos a oportunidade de comentar neste vídeo. Essas projeções financeiras são os balanços projetados para períodos futuros, as demonstrações dos resultados esperados também para os períodos futuros e as estimativas de projeção de fluxo de caixa também. Então, financiador, ainda dentro das informações para os financiadores, o financiador avaliará o risco de crédito, né? Importante destacar que o montante de financiamento, estamos reforçando esse ponto aqui, ele poderá definir o volume de informações que será solicitado pelos credores, né? Negócios informais, tipo microcrédito, são processos mais simplificados e mais fáceis de ser obtidos. No vídeo 4, é o próximo vídeo, estaremos abordando o microcrédito, né? Os pequenos financiamentos, eles também como os grandes, eles devem ser parcelados, né, numa quantidade de parcela que resulte num valor que seja compatível com a capacidade de pagamento do tomador, né? Os grandes projetos são projetos mais sofisticados, que existem projeções financeiras e planos de negócios, né? Existe também o rate do financiado, né? O rate é uma classificação de risco, né? Ou seja, percentual de capital próprio é outro detalhe nas informações financeiras, né? Os fornecedores de fundos, são informações que, nesta parte financeira, vão estar são destacadas, né? Então, os projetos de investimento, né, eles têm estrutura própria. Essa estrutura própria pode ser parecida com a do plano de negócio que acabamos de mencionar. As instituições financeiras de desenvolvimento, às vezes, têm formulário e estruturas próprias para apresentação desses projetos, né? Normalmente exige, repetindo ou reforçando, uma descrição detalhada sobre a constituição da empresa, sobre os projetos que sejam para a constituição de empresa, para ampliação ou para modernização, por exemplo. As instituições financeiras de desenvolvimento, os bancos de desenvolvimento, eles têm políticas associadas ao desenvolvimento nacional, desenvolvimento regional ou desenvolvimento local. Eles possuem regras e formulários para obtenção de informações. Os recursos financeiros, normalmente, são recursos cujos custos são atraentes, né? Eles estimulam a atividade empresarial e o desenvolvimento de projetos pelas empresas. Então, reforçando a ideia aqui do plano de negócio, né? É importante que ele tenha destaque dos valores da empresa ou da startup, compromisso com a qualidade e com o cliente, porque isso é uma condição importante para o sucesso de uma organização, respeito aos valores éticos e à legislação, né? Consciência da relevância dos fatores ESG no mundo atual,
grandes diversos pequenos projetos. Aí é importante que seja ajustado a expectativa da informação, da amplitude do projeto ao volume de recursos que se deseja, evidentemente. Então, vamos aqui destacando, ainda dentro da visão estratégica do projeto, né, dois pontos que entendemos positivo no plano de negócio, ou seja, os grandes projetos, ele tem maior sofisticação técnica e o projeto de uma pequena pizzaria, conforme mostramos para vocês, é algo de uma simplicidade comparativamente bem menor, de menor complexidade. Estamos apresentando aí a capa do nosso vídeo, que está disponível no nosso canal, sobre planejamento financeiro e lucro em uma empresa, em uma pequena empresa, em uma pizzaria. Está disponível para você assistir no momento de sua conveniência. Então, existe 6 condições importantes na hora de você obter o financiamento. É possível que as instituições fornecedoras dos recursos levem isso em consideração e seguramente irão levar, mas é preciso que você esteja atento para ele. Essas 6 condições são, primeiro, a escolha do produto adequado. Se você está comprando equipamento, implementando um projeto, então esse produto tem que ser baseado em recurso, em financiamento, numa linha de longo prazo, por exemplo. O item 2 é a definição do montante de financiamento necessário, né? Importante que o volume de recursos que você vai obter seja suficiente para, juntando as suas eventuais reservas, poupança, seja possível para você desenvolver o seu projeto, né? Se o volume de recurso aprovado não for suficiente, então é melhor você não pegar, porque senão você vai se endividar, o dinheiro não vai ser suficiente para você desenvolver o projeto e você vai ter problema no momento futuro. Então, a escolha do produto é o primeiro ponto, a definição do montante, o segundo ponto, e o terceiro ponto é o prazo de pagamento e de carência. Na implantação de um projeto, na empresa, ninguém consegue pagar um projeto que seja relevante em 6 meses, por exemplo. Então, vai requerer um tempo maior. E, às vezes, o projeto que está sendo implantado, ele tem um prazo de maturação, ele não vai gerar receita imediata. Então, é importante que você negocie, que fique claro com o fornecedor de recursos que você só conseguirá pagar a partir do momento em que o próprio projeto que está sendo financiado ele entre a atividade e comece a gerar receita. Eu creio que um exemplo especial aqui, mas que tem um caráter ilustrativo interessante, seria um projeto para a plantação de uma cultura de café. Então, o financiamento de um certo período, é feito o plantio de café, porém, as prestações começarão a ser pagas a partir do momento em que aquele projeto, o café daquele cafezal, ele começa a ser colhido. Então, ali é o conceito, esta é a percepção do prazo de carência. Esperar o projeto começar a produzir para que você, empresário, comece a pagar. Então, a forma de pagamento normalmente é em parcelas, o número de parcelas aqui que seja compatível com a sua capacidade de pagamento. Nada de pressa de pagar muito rápido e tampouco também de levar muito tempo. Tem que ser alguma coisa que seja viável, né? Porque se você demorar tempo excessivo para pagar e te sobrar dinheiro em caixa, você estará pagando juros de forma desnecessária. Tá? A taxa de juros e o custo do dinheiro é um ponto relevante, então você deve procurar as instituições financeiras de desenvolvimento, tipo BNDES, procurar, se for de São Paulo, a Desenvolve SP, procurar os bancos que sejam repassadores de recursos, as cooperativas de crédito,
fintechs, são tudo alternativas que você deve estar consultando para você identificar as melhores taxas de juros para o seu financiamento, né? As garantias solicitadas pelo financiador, é importante você estar atento para ver se você está dentro da sua possibilidade de atender a esta condição. Então, aqui temos esses 6 itens que resumem a estruturação do financiamento de um projeto para uma empresa. Este vídeo é o terceiro de uma série de 5, apresentou os fatores relevantes para serem comunicados aos financiadores de novos negócios, né? Se você gostou, dê o seu like, deixe seus comentários. Reafirmamos com frequência que seus comentários são muito importantes para nos ajudar a desenvolver vídeos e temas que sejam de seu interesse. Reapresentamos nossa bibliografia, se você quiser aprofundar, análise financeira das empresas, gestão e análise de risco de crédito e valuation em projetos de investimento. São os livros com os quais trabalhamos e que poderão ser de bastante utilidade no seu processo de trabalho e de elaboração de projetos. No próximo vídeo desta série, o vídeo 4, estaremos apresentando a primeira parte relativa aos recursos, né, que irão bancar, que irão financiar os seus projetos, a sua empresa, ou seja, são recursos provenientes dos sócios e também de instituições financeiras bancárias. Muito bem, agradeço a você que assistiu esse vídeo sobre comunicação com os fornecedores de recursos. Tenho certeza de que este vídeo, as informações, os comentários, eles serão de grande utilidade. A busca de recursos ela é facilitada na medida que a comunicação seja bem elaborada junto com os capitalistas ou com as instituições financeiras que fornecem dinheiro para empreendedores. Receba o meu abraço e até breve.